é importante na abertura desse seminário, primeiro eu quero registrar a presença do professor Júlio Diniz, decano do CTCH da PUC, do professor Alexandre Montauri, diretor do Departamento de Letras da PUC, da professora Marília Routier, que está representando a professora Helena, ambas são da coordenação do Programa de Pós-Graduação em Literatura, Cultura e Contemporaneidade da PUC, do professor Júlio Tavares, que dividiu comigo essa aventura ao longo do semestre. Nós tivemos uma disciplina que reuniu 28 estudantes inscritos, estudantes da PUC, de diversos programas de pós-graduação, estudantes da UFRJ, estudantes da UERJ, estudantes da UNEB, estudantes da UFES, na Bahia, estudantes da UFMG. Então, digamos, é uma das poucas contrapartidas saudáveis e estimulantes desse duro tempo de pandemia que vivemos, que é essa possibilidade de fazermos juntos algumas coisas e fazermos principalmente juntos coisas que são urgentes. Eu vou passando depois rapidíssimo para o Júlio dar só um alô inicial, mas a nossa ideia era fazer uma disciplina que seguisse, na medida do possível, à risca a recomendação de Stuart Hall. Queríamos teorias que fossem também uma política. E dessa maneira que nós conduzimos todo o curso, tem o título longo, Inscrições na Racialidade, na Arte e no Pensamento Social, tem um sobretítulo de urgência, Exercícios de Letramento Racial. Esse é o nosso desafio. O seminário é uma atividade inteiramente pensada, organizada e conduzida pelos estudantes da disciplina. Corresponde à sua avaliação, porque entendemos juntos que, mais do que trocar trabalhos entre professor e aluno, ou mesmo entre colegas, era importante levar a nossa discussão a público, fazer com que muitos chegassem ao que se faz na universidade. E é dessa maneira que nós conduziremos nosso trabalho, né? A opção do seminário dos estudantes desse ano, são os seminários que nós realizamos anualmente, foi ouvir. É um seminário do lugar de ouvir. Tanto que é um seminário que, em vez de nós falarmos prioritariamente, nós vamos ouvir convidados. E os estudantes serão seus estimuladores, mediadores, debatedores. Então, esse é o espírito, essa é a razão. Eu passo a Júlio rapidinho, porque dividiu comigo o curso, e depois nós passamos a Marcela, que será a anfitriã dessa sessão. Obrigada a vocês. Muito obrigada a todos. Obrigado, Alexandre. Obrigadíssimo, Alexandre, pelo apoio, pela intervenção e pela ajuda. Pô, essa abertura já está garantida no seu sucesso só pela programação. Estamos aqui, eu e Clarinha, prontos para dar início a essa arrancada. Parabenizar-me aí com todos vocês pela iniciativa fantástica. Isso é um experimento, né? Traduzir em um trabalho final todo um semestre através desse investimento, né? Em palestras, debates, filmes. Eu desejo sucesso a vocês e que esse experimento se repita por um período longo de tempo em outros semestres. Está começando agora, Clarinha. Desculpe o atraso, estava na reunião do STIF de balanço do semestre, imagine. Eu sou do colegiado, não posso me furtar a essa reunião, deixei no meio, mas, como prometi, estaria aqui para essa abertura. Estou ansioso por esse primeiro debate, pelo menos. Depois tem um outro debate que eu terei que participar lá da Rural, com o Piquete, mas eu vou ficar até onde puder aqui. São quatro hoje? Hoje são 4. Ela está acompanhando. Parabéns, então, pessoal. Boa sorte, bom início e que seja uma arrancada definitiva para projetos semelhantes como esse. Obrigado, Júlio. Então vamos, Marcela. Sim, vamos começar o evento com a primeira mesa. Marina, por favor, você é a mediadora, pode assumir. Olá a todos, boa tarde. É um prazer estar aqui. Antes de começar, eu queria dar só alguns lembretes para vocês. O nosso seminário
Ele acontece de hoje até sexta-feira, sempre das 16 horas às 19h15. Queria dizer que toda a nossa programação, link do YouTube, link do Zoom, está disponível nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Então, siga-nos na rede @pretonobranco2020. Hoje, depois da nossa mesa, a gente vai ter Olhares Negros no Cinema. E no intervalo a gente tem uma curadoria especial, uma programação especial, então não deixem de assistir. A gente vai ter também entrevista com a Aline Valentim, que é bailarina coreógrafa, e a exibição do curta Travessia, de Safira Moreira. Essa mesa eu divido com a Stephanie Souto, que é na Universidade Federal da Bahia, então acho que esse seminário tem algo muito interessante, que é o Zoom, né? Enfim, uma das poucas coisas boas, como a Eneida bem mesmo falou, foi poder conviver e compartilhar a organização com estudantes de outras universidades. Então, eu e Stephanie organizamos essa mesa, que se chama Abre Caminhos, Rotas Antirracistas de Mulheres nas Artes. Eu vou passar a palavra para a Stephanie, então, que vai apresentar a proposta da mesa e apresentar nossas convidadas. Obrigada a todos. Eu sou Stephanie Souto, também aluna da professora Eneida e do professor Júlio nessa nossa disciplina, um curso que foi muito incrível mesmo na nossa trajetória. Estou aqui, vou apresentar a proposta da nossa mesa e também as nossas convidadas. A mesa Abre Caminhos, Rotas Antirracistas de Mulheres nas Artes, tem como proposta abrir o seminário Preto no Branco, exercício de letramento racial, ao realizar uma conversa entre duas mulheres negras atuantes nas artes contemporâneas, considerando a ideia de que quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura se movimenta junto com ela, de autoria da pensadora Angela Davis, pretendemos com essa mesa compreender de que forma os trabalhos das mulheres negras nas artes abrem caminhos possíveis para lançar um olhar crítico sobre a atualidade e elaborar imaginários insurgentes para o futuro. Para tecer essa reflexão junto com a gente convida a artista Jamile Kazumbá. Jamile, que é nascida no bairro da Palestina, em Salvador, uma mulher negra e lésbica, integra o projeto Práticas Desobedientes e o coletivo Angela Davis, é coordenadora e produtora do cineclube Mário Guzmão, integra também o corpo editorial e a curadoria da revista Gravidade. Jamile é artista das multilinguagens e atualmente se dedica principalmente ao campo das artes visuais e performance, pesquisando memórias ancoradas nos corpos de mulheres negras. A gente convida também Luísa Lorosa, que é expoente na cena teatral carioca. Luísa Lorosa, que é atriz, poeta, cantora, produtora e diretora. Em 2019 foi vencedora do Islã das Minas do Rio de Janeiro e ganhou o prêmio de melhor atriz no 9º Festour Rio. Em 2020, conquistou o 2º lugar no Slam Queer, da FLUP, e estreou como diretora em Iabá, Mulheres Negras, que após 2 apresentações teve a temporada interrompida por conta da pandemia. Até 6 de dezembro desse ano, Luísa esteve em cartaz pelo YouTube com o espetáculo Jackson do Pandeiro, o musical, da Barca dos Corações Partidos, com direção de Duda Maia. É realizadora do projeto 111, e foi co-diretora do primeiro Fórum de Performance Negra em 2019, no Museu de Arte do Rio. Para a gente começar e abrir esses caminhos, eu passo a palavra para a Luísa Lorosa, com certeza a gente vai cuidar muito bem dela a partir daqui. Não, eu não vou te chocar, eu não vou te calar. Hoje, nesse poema, eu não vou sobrepor palavras de efeito para lhe impressionar. Hoje, lhe ofereço contemplação. Não tá bom, não? Eu me fiz poeta, e poeta não tem obrigação de falar o que vocês querem ouvir, não. Poeta cria, e eu tô aqui, criando estacas para imaginar o tempo. Eu divido com você, quer? A gente chupa o tempo como picolé. Porque quem é que limpa o sangue? Vocês gostam de ver nas telas, nas rodas, nos palcos, nas lives? Quem limpa? É a lágrima? É a lágrima que limpa? Mas se é o sal da lágrima que conserva a dor, eu é que não vou chorar mais, não vou. Foi aí que o meu dentro corroeu.
porque o sal da lágrima também corrói aqui, ó, a pele do meu rosto. Tá vendo? A mão tá calejada de tanto esfregar sangue pisado nesse chão de terra batido, sangue que sei jogar aqui e acha que eu é que vou usar esse meu sangue para fazer obra de arte que vocês vão colocar no museu? Esses mesmo, do alto escalão europeu, tal qual fizeram com as obras do Kemet. Eu serei o futuro Tutankhamon? Coitado. Nem soube que a história o embranqueceu. E tu, que nem conheceu a terra dos homens pretos, esse homem que é Deus. Eu não escrevo versos para servir de mola pro motor de soco que vocês dizem que eu dou. Eu sei que a minha arte normalmente grita sangue, grita lágrima, mas eu quero falar de flor, pô. Porque esse branco faz um risco no papel e pode ganhar até prêmio Nobel, mas para preto aparecer tem que merecer. Mostrar as tripas e quase fenecer para quem sabe um dia, talvez, a algum branco comover. Eu consegui? Pouco importa. Pois se é pela ira que eu me transformo, é entre os meus iguais que se faz a cura. Sankofa é o apontamento para o futuro, que como um estilingue precisa recuar para poder atacar. Eu tô em ponto de ataque, eu tô hipertensionada. É pedra, ferro, flecha e fogo. Os 4 elementos existem através de nós. Eu sou porque nós somos a pólvora do mundo. O nosso futuro se anuncia no passado mais remoto, a nossa tecnologia é ancestral, a gente atravessou o tempo. Nosso pé só chegou até aqui, pois o impulso foi dado lá de trás. Somos resultado da resistência ancestral. Ngola Janga é a reconstrução do nosso povo pelo renascimento cultural e político, como já dizia o honorável Marcos Garvey, de pé, raça poderosa. Eu disse de pé, raça poderosa. Obrigada. Sensacional, Luísa. Obrigada por apontar essa flecha para a gente. Vamos seguir essa trilha daqui para frente. Vou começar nosso diálogo fazendo já a nossa primeira pergunta. Conhecendo um pouco do trabalho de vocês, Jamília e Luísa, é fácil perceber que suas produções artísticas carregam muito de suas crenças pessoais e políticas. Ou seja, é possível reconhecer de forma nítida e sensível que suas vivências como mulheres negras estão inscritas e se refletem nos trabalhos que ambas colocam no mundo. Dessa forma, eu gostaria que vocês compartilhassem um pouco de suas trajetórias e nos contassem quais as principais questões que as mobilizam no momento e como vocês vêm trabalhando essas questões nos seus trabalhos atuais. Eu vou passar essa pergunta primeiramente para a Jamile, para já passar esse boa tarde também, e em seguida a gente segue para a Luísa, tá bom? Como já foi dito, meu nome é Jamile Kazumbá, eu sou artista do corpo, da palavra, mas aí para trazer um pouco da minha trajetória, eu queria falar que inicialmente eu venho das artes cênicas, né? Então desde os meus 14 anos eu trabalho com artes cênicas, e aí ao longo do processo eu comecei a me aproximar muito mais do teatro performático, dialogando com dentro do coletivo Coato, o coletivo que eu fazia parte, que tensionava os diálogos entre o teatro e a tecnologia. E aí, pensando nessas camadas de linguagem, né? E aí, há 1 ano e meio, mais ou menos 2 anos, eu tenho começado a pensar o meu corpo dentro de um outro espaço, que é uma performance que se afasta muito mais do teatro hoje, né? Talvez se aproxime mais um pouco das artes visuais, etc. E aí, a partir desse momento, eu começo a pesquisar o que eu chamo hoje de ritual recital performático, né? Que esse ritual recital performático tem como perspectiva, né, trazer, né, as memórias ancoradas nos corpos de mulheres negras. Então, o meu trabalho, que parte da performance, mas também vai trazer a linguagem escrita, vai trazer a voz, vai trazer o audiovisual, enfim, diversas outras linguagens, e por isso eu trago esse nome Ritual Recital Performático, para poder trazer uma amplitude maior e trazer essas perspectivas do meu trabalho, né? E aí, nesse lugar, tensionando e trazendo essas memórias ancoradas nos corpos de mulheres negras, e aí eu não quero pensar que
particularmente o lugar do passado, né? Mas pensar nessas memórias que estão sendo construídas e as memórias as quais a gente quer projetar. Então, existe uma multiplicidade de tempo também nessa perspectiva, quando eu penso nessas memórias ancoradas nesses corpos. E aí, a partir disso, eu penso identidade, alteridade, afetividade, território, ancestralidade, enfim, essas multiplicidades de coisa. E é nisso que eu tenho trabalhado, assim, né? Pensando na perspectiva das multilinguagens e não limitando esse fazer e esse trazer artístico apenas como uma forma ou uma via de comunicação, mas pensando nessas multiplicidades relacionais entre as linguagens na perspectiva da arte. Luísa, que pega a palavra, contar um pouco para a gente também. Oi, boa tarde. Depois do baque, cheguei com o pé na porta, mas é assim mesmo. Para falar um pouco da minha trajetória, eu preciso falar da minha trajetória no teatro e com a escrita também, que é o que tem mais me movido nos últimos anos. Eu começo a pensar o teatro negro com a minha entrada num coletivo chamado Coletivo Agbar Obinrim, que era uma coletiva de mulheres negras, que eu entrei e conheci as meninas através da universidade, a Universidade de Artes Cênicas da Unirio. E aí eu encontro essas mulheres e daí a gente começa a se experimentar através do estudo das iabás, das orixás femininas, e pensando essa performance que existe entre a gente e a iabá que a gente estava estudando, né? E a gente fez diversas apresentações nas ruas, em SESC, SESIs, em vários espaços assim públicos, espaços pretos, centros culturais. E a partir desse momento é que eu adentro nesse universo assim de pensar racialmente o fazer artístico. E por conta desse coletivo, eu acabei conhecendo o slam. A gente foi apresentar no intervalo do slam e eu me apaixonei por esse acontecimento artístico, que é um acontecimento que eu acredito demais, assim, que eu venho pensando que nos últimos anos é a forma de teatro de rua mais potente que a gente vem vendo, assim. O slam não necessariamente se denomina como teatro, mas eu consigo enxergar o acontecimento teatral ali na forma como tudo se organiza dentro do slam. E aí, a partir do ano passado, eu comecei a competir no slam também, a partir do Slam das Minas, e foi quando eu comecei a experimentar esses textos que eu vinha escrevendo já há alguns anos, na boca, né, botar para fora e ouvir como é que isso chega nas pessoas, como é que isso reverbera. E fui questionando também várias coisas. Eu acho que o que tem mais me mobilizado nesse momento é entender o que é que interessa ao público ouvir. E aí, pensando o slam, eu comecei a me questionar por que eram que os textos mais dramáticos, assim, os textos onde mais tinha sangue exposto, os textos onde a gente falava de mais dor, eram os textos mais aplaudidos, os que mais tinham chance de vencer. E aí eu fiz um texto de desistência dessa competição primeiro dessa competição e segundo dessa competição de dor, né, de colocar o nosso sangue na rua, na roda, na live, no palco e não ter ninguém para nos amparar depois, assim. Eu acho muito importante como ação política também expor as dores, gritar essas dores, mas eu também quero falar de flor, sabe? Eu também quero poder criar novos imaginários, novas subjetividades para mim, ainda que eu seja transpassada por essa realidade 24 horas por dia. E aí, nesse momento, que tem me mobilizado a encontrar a resposta, encontrar uma possibilidade de existência poética dentro dessa catástrofe que é ser uma mulher preta no Brasil. Então, basicamente é isso. O texto fala muito, assim, da minha opinião, esse texto que eu disse no início, ele tá muito ali, tudo que eu tenho pensado, porque ele foi um texto de desistência, né? Foi um texto foi um ato político para mim. Foi uma decisão. Eu decidi que eu preciso criar para mim e para as minhas iguais novos imaginários
não ignorar as nossas subjetividades, ainda que a gente se entenda em coletivo e que isso seja a nossa maior força. Enfim, acho que é isso, a princípio. Obrigada, Luísa. Obrigada, Jamile. É muito interessante mesmo você falar isso. Eu, como pesquisadora do Islã, tenho visto alguns versos sobre isso, da importância de se falar de amor, né? E não só de dor, assim. Esse seu poema foi um poema que, enfim, me inspirou muito. Desde que eu ouvi ele, você falou ele numa live da Andrea Bach também. Foi muito, muito potente esse poema, assim. Foi a primeira vez que eu ouvi, foi até de improviso que você trouxe isso, né? Bom, eu queria continuar a nossa conversa e procurar pensar junto com vocês a relação que vocês têm, assim, nesse momento que a gente está de pandemia, que a gente está, enfim, alijado desse espaço urbano, né? Que a gente não pode estar na rua, e o Islã sendo esse espaço de ocupar esse espaço urbano. Eu queria que vocês falassem um pouco, Jamile, a sua relação com Salvador e como que essa relação exerce influência na sua criação, né? Também Cachoeira, que é onde você estuda atualmente, e Luísa também com a sua relação com o Rio de Janeiro. Queria que vocês pudessem falar um pouco sobre isso. Vou começar então pela Jamile para manter a ordem. Minha imagem está certinha agora? Acho que antes de tudo também eu queria muito agradecer a Luísa pelo poema. Estava bastante tocada e digerindo, e falar que eu compactuo e acredito muito na fala que ela traz também. E eu acho que é realmente sobre isso. A gente está muito conectado então nesse sentido, assim. Bom, falando sobre território, né? Eu nasci no bairro da Palestina, que é um bairro periférico de Salvador. Passei a maior parte da minha vida lá, né? Logo depois transito um pouco pela Ribeira e venho para cá, para o Recôncavo, que é onde eu me encontro agora, e fico nessa transição entre Cachoeira e São Félix. Tendo como perspectiva o trabalho que eu tenho desenvolvido nos últimos tempos, né? Nos últimos 2 anos, eu tenho como perspectiva o território enquanto parte muito junta, algo que não consigo descolar do meu trabalho, né? O território é ele que me dá todo o suporte, inclusive ferramentas de poder pensar e projetar esses espaços os quais eu penso que meu corpo deve ocupar e deve habitar. Tendo como perspectiva essa identificação que eu tenho tanto dos bairros que nasci, principalmente depois, quando eu venho para o Recôncavo da Bahia, isso ainda fica mais latente, né? Porque as histórias e os intercruzares a partir do território, ela diz muito também sobre as pessoas que habitam nesse lugar, né? Nesse espaço. Então, eu tenho referências do meu trabalho, da minha vizinhança, de como era a minha rua lá na Palestina, quando eu morava lá. E quando eu venho finalmente para o Recôncavo, eu vou encontrando outros fios que vão costurando as minhas narrativas, né? E aí eu digo as minhas narrativas, porque além de serem várias, existem também as diversas formas de trazer, né, essas perspectivas. Então, tendo o meu corpo enquanto um âmbito cortado, né, atravessado por esses territórios, aí eu digo as pessoas, o som que ele produz, a paisagem, enfim, essas infinidades de coisas que me propõem, né? Tensionando um pouco mais e pensando na perspectiva mais do Recôncavo, né? A cidade de Cachoeira, ela sempre me toca muito, né? Ela tem uma composição no meu fazer artístico nesse momento que vai cada vez se tornando mais indissociável e cada vez mais forte, né? Eu acho que tem uma coisa muito importante a dizer com relação a isso, que quando eu cheguei nessa cidade, eu tive uma outra perspectiva de tempo, de espaço, de reconhecimento territorial e das próprias pessoas. Então, aqui em Cachoeira, quando eu ando, eu preciso olhar para o chão. Porque se você não olhar para o chão, você tropeça, você cai. Então, isso também vem outros diversos significados no que compõe essa cidade, né?
E é também essa cidade que me dá ferramentas para poder pensar e articular um outro trabalho que eu venho desenvolvendo desde o início do ano, que são os gráficos, né, que eu venho desenhando. Então, esses gráficos, eles promovem a composição de um espaço, o qual eu diria um lugar o qual eu desejo habitar, ou o meu corpo, em suas diversas performances, habita, né? E aí isso vai se compondo, isso vai trazendo de forma intrínseca, né? Às vezes não de forma explícita, mas é esse trânsito pela cidade e a relação que eu vou estabelecendo dentro desses territórios que vai compondo o meu trabalho, né? E aí a gente tem a Irmandade da Boa Morte, a gente tem Dona Dalva, grandes mestres dos saberes que estão no nosso cotidiano. Então, isso também é um fator o qual eu preciso sempre respirar, prestar atenção para poder conseguir ir, para poder voltar. Então, esse movimento de frente e trás, né, que também tem a ver com a movimentação do corpo e também tem a ver com essa relação de território. E quando eu penso o corpo da mulher negra cortado pela memória e penso nessas memórias ancoradas, também tem a ver com a movimentação, também tem a ver com o ritmo, também tem a ver com uma fala vai ser dita. Então, enfim, é indissociável. Todos esses fatores atravessam de uma forma muito potente o trabalho que eu desenvolvo aqui dentro desses territórios. Obrigada, Jamile. Vou passar a palavra, então, para a Luísa, para pensar aí a questão do território, do Rio de Janeiro, na sua criação artística. Muito legal, Jamile, você falar do trânsito, né? E aí eu tinha anotado aqui já para falar sobre um dos capítulos do livro que eu estou escrevendo, ele se chama Trânsito, né? Porque a maior parte dos textos que eu escrevo na minha vida foram dentro da condução pública, foram dentro do ônibus, a caminho da faculdade, a caminho do trabalho, enfim, em deslocamento, né? Dentro da cidade. O Rio de Janeiro é uma cidade muito movimentada, muito cheia e muito distante. E normalmente as pessoas pretas se encontram nas periferias dessa cidade e precisam se deslocar todos os dias para chegar no centro da cidade. Então, esse lugar, o ônibus, né, ele acabou se transformando no meu espaço de criação e de observação constante, diária. Assim. As personagens dos textos que eu escrevo são pessoas que eu encontro no ônibus. As personagens que eu crio dentro de cena também têm referências dessas pessoas que a gente se vê nelas, né, quando a gente vai se encontrando dentro dos transportes públicos, assim. Então eu tenho pensado muito nisso. E a minha relação com a cidade do Rio de Janeiro se dá dentro do BRT, se dá dentro do trem, enfim, dentro do ônibus e também com teatro de rua, experimentando pelo caminho. Hoje em dia, consegui morar no centro da cidade porque sinto que sou uma pessoa cosmopolita, assim, né? E tem um dos textos que eu escrevi que chama Lapa Presente, tá até lá no Instagram também. E ele fala, uma das falas dele é: eu sempre fui e sou olho de furacão, porque longe lava seca, e lava seca não se movimenta nem tem função. Eu sinto que o movimento da cidade me apaixona, assim, me instiga e me inspira nas minhas criações. Então, eu tô sempre em movimento e percebendo essa cidade, né, que tem muitos traumas. É uma cidade traumatizada, é uma cidade muito triste, mas que também tem sutilezas, assim, para que eu tento e me esforço para perceber a cada momento. Ai, gente, maravilhosa esse encontro. Estou muito, muito feliz mesmo já de início com essa conversa. Agora que a gente já conhece um tantinho de vocês, das suas trajetórias, dos seus deslocamentos, dos trânsitos que atravessam
esses corpos poéticos e políticos, né? A gente queria saber, na percepção de vocês, ampliando um pouco mais essa experiência para pensar nas experiências possíveis, né, das mulheres negras, qual o lugar que as mulheres negras ocupam hoje, considerando os debates e as transformações que os movimentos antirracistas vêm pautando? O que vocês pensam sobre isso? Quer engatar, Luísa? Aí eu deixo para quem sentir a vontade para falar primeiro. Começa aí que essa é difícil. Nossa, bastante difícil essa pergunta. Mas ao mesmo tempo fácil, porque, por exemplo, aqui, quando eu olho para a cidade de Cachoeira, é muito raro eu ver uma pessoa branca, por exemplo. Então, essas mulheres, elas estão em todos os lugares, eu diria, né? Enfim, a gente vai ter algumas dimensões para poder pensar nisso, assim, né? De primeira, essa pergunta, ela me bate assim, bom, as mulheres negras, elas estão em todos os lugares, mas não quanto a gente gostaria e talvez não como a gente gostaria. Então, esse lugar da presença, ela tem essa ambiguidade, assim, né? Ela está presente em todos os lugares, mas como isso vai se interagir já é de uma outra forma, assim, né? Então, eu acho que de primeira mão é isso, né? A gente sabe, né, e entende todos esses avanços que o movimento negro, e principalmente o movimento de mulheres feministas negras, vem atuando e como elas vêm conquistando lugares e espaços, né? Eu faço parte de um coletivo, né, que é o coletivo Angela Davis, e a gente atua aqui no Recôncavo. Então, esse movimento de poder pensar esse lugar da mulher, essa movimentação da mulher negra, né, ela é uma coisa que a gente discute bastante, assim, né? Então, é a gente pensar nessas diversas camadas de atuação dessas mulheres, né? São um grupo, por exemplo, de 30 e algumas pessoas e, sei lá, 80, 90% ou mais são de mulheres negras. E todas essas mulheres são mulheres que estão principalmente na pós-graduação, né? São mulheres do mestrado, são mulheres do doutorado. E, então, é um lugar bastante inspirador e também, em algum momento, me coloca dentro de uma bolha, né? Porque eu também enxergo esse movimento dessas mulheres, principalmente também aqui no Recôncavo e atuando dentro dessa cidade, consigo ver um movimento expressivo, mas quando a gente vai expandir um pouco mais e pensar nesse lugar do território, a gente ainda tem muito aqui caminhar, tem muitos lugares para ocupar. E tem um outro ponto também, né? Que é quando a gente chega nesses lugares, não podemos parar de nos atualizar e de repensar os nossos lugares que a gente está ocupando, porque a colonialidade ela também está se atualizando conforme a gente vai criando estratégias de fuga para poder barrar tudo isso. Então, a partir do momento que essa colonialidade ela atualiza, a gente precisa também estar em constante movimento de atualização e de fuga, de criação de espaços, de territórios. Então, eu acho que é isso, que é esse o ponto, né? É sobre esse movimento de estar e de como, às vezes, a gente está em alguns lugares e a gente é deslegitimado, sobre como as coisas que a gente cria, elas são pautadas ou trazidas de uma forma genérica. A gente acaba caindo também nesse lugar do discurso da representação e da representatividade. Então, assim, são muitas nuances que eu não consigo dizer agora onde as mulheres negras estão exatamente, mas eu entendo sobre essa luta constante que a gente tem vivido para ocupar esses lugares, né? E aí vem a questão do próprio agenciamento da narrativa, né? Então, é sobre como o tempo todo a gente precisa agenciar e reagenciar as nossas vivências dentro desses espaços, desses territórios, assim, né? Então, é um pouco difícil dizer exatamente onde essas mulheres negras estão, mas eu acho que fica como questionamento para todo mundo, assim, né, que está aqui participando, e onde as mulheres negras que estão ao nosso redor, elas estão, e quais são esses lugares que elas estão ocupando, como isso se configura, como isso vai se atualizando, como elas precisam se desdobrar em rotas de fugas constantes para permanecerem ou acessar outros lugares. Enfim, também eu não tenho uma resposta, não, para essa pergunta. Fico nessa.
Não, eu faço das suas palavras as minhas muito assim, concordo muito com tudo que você disse. E penso também que o objetivo é a gente estar no lugar que a gente quiser estar, né? Mas muitas vezes eu sinto e vejo que muitas vezes a gente continua à margem, sexualizada ou dessexualizada, agressividade-usada, nem existe essa palavra, mas assim, vista como um bicho animalizada, sabe? E então o meu trabalho como artista tem sido para criar novos imaginários, para tentar desfazer, mesmo que seja aos poucos, em poucos nichos, para poucas pessoas, esse imaginário que nos define e nos aprisiona em lugares, assim, lugares psíquicos também, muitas vezes, né? Dizem tantas vezes que a gente é uma coisa que a gente às vezes fica preso nessa realidade possível, impossível, no caso. Sobre pensando onde eu tô, né? E pensando sobre o título do seminário, eu fiquei pensando, preto no branco, que expressão é essa, né? O que essa expressão quer dizer, preto no branco? E eu fui até pesquisar um pouco de onde surgiu, e aí tem uma coisa para ver mais claramente as coisas, botar uma coisa branca atrás e outra preta na frente, aí você consegue ver melhor essa coisa. Eu fiquei questionando o meu lugar na universidade, né? Que talvez eu seja uma preta no branco, que no caso é a universidade. E aí fico me questionando até onde a gente consegue existir no branco. Ou será que a gente precisa aprender a enxergar no preto mesmo? Será que a gente não consegue enxergar no preto? Preto no preto? Preta na preta? Enfim, só questionamento. Luísa, eu queria até usar esse gancho que você falou da universidade, né? E pensar assim, vocês duas como artistas, né? A Jamile como performer, como artista visual, que hoje estuda museologia na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e a Luísa como estudante de artes cênicas na Unirio, vocês duas ocupando esses espaços da universidade pública. Queria que vocês falassem mais para a gente, assim, você até, a Luísa, já falou um pouco, mas queria que você desenvolvesse mais, assim, como que vocês enxergam a universidade hoje em dia, se serve de inspiração para as criações artísticas, se há espaço para descolonizar o conhecimento e buscar novas epistemologias, se vocês têm encontrado e criado esses espaços na universidade pública. Enfim, queria discutir, ver com vocês o que vocês pensam sobre isso. Quem começa? Vocês podem escolher, Jamile ou Luísa. Posso falar um pouco? A Luísa já pegou o gancho, acho que ela pode continuar, né? Pensando na Unirio, assim, o lugar onde eu ocupo, de certa maneira, é um lugar absolutamente racista, sem dúvida. A gente, depois de muita luta dos movimentos estudantis negros, a gente consegue estudar, pelo menos, Abdias do Nascimento em uma matéria. Assim. Então, toda a trajetória de conhecimento teatral, ela é embranquecida. A gente não tem um estudo, um pensamento que pense o teatro negro, que pense as pessoas negras no teatro. E com a entrada de muitos não, né? Porque ainda não é a maioria, como é na sociedade, então deveria ser na universidade também a maioria, mas como nos últimos anos começaram a entrar mais pessoas pretas nas universidades e a gente foi se organizando mais para exigir algumas coisas, alguns professores respondem com vocês então que pesquisem e aí depois que vocês se formarem, aí sim vai ter. Não, a gente está exigindo o que a gente quer agora, que a gente quer que se repense a forma de se ensinar teatro. A gente não pode mais partir de um lugar só, de uma universalidade branca, né? E aí, há 2 anos atrás, eu estava
terceiro período, não sei, quarto período, por aí. E a universidade foi pichada em vários espaços, com frases racistas, com símbolos da KKK, com frases dizendo que pretos fedem, enfim, várias outras coisas que nos deixaram absolutamente com medo de transitar nesses espaços, né? Então, eu acho que o que tem nos salvado tem sido o nosso aquilombamento. A gente se encontrar e ver ali, ainda em minoria e com menos possibilidade de trânsito mesmo, porque mesmo na universidade pública, estudar é caro demais. E então a gente vai se apoiando e vai batendo pé, e vai questionando, vai provocando, professor por professor, mas assim, a estrutura ainda nos domina absolutamente. E isso eu acredito que é bastante triste até para o crescimento da universidade como um lugar de agência política e social. Gente, eu estudo na UFRB, aqui no Recôncavo da Bahia. Estudo museologia e eu estudo no Centro de Artes, Humanidades e Letras. A UFRB é a universidade mais negra do Brasil, né? Não sei se ainda tem esse título, mas até outro dia ela tinha, assim, né? De universidade mais negra, mas isso reflete no corpo discente, né? Então, os alunos, eles são negros em sua maioria, principalmente no CAU, na sua maioria esmagadora, assim, mas o corpo docente, ele ainda é bastante embranquecido, e aí a gente também vai ter o reflexo dentro da grade curricular, né, que é o que Luísa trouxe, assim, sobre quais são essas referências que a gente não tem acesso, né, mesmo dentro do espaço da universidade, assim. E aí eu preciso levar em consideração algumas coisas quando eu vou falar da UFRB, quando eu vou falar do CAU, né, desse Centro de Humanidades e Letras. É um centro onde são cursos de humanidades, né, história, museologia, e outras linguagens também de artes visuais, cinema, enfim. Então, também nisso vai refletir também o número desses alunos, né, sobre esses interesses. E aí, eu acho que tem um ponto importante que eu não vou conseguir explicar, porque só quem vive aqui consegue entender. Por exemplo, na Universidade Luiza aconteceu isso, mas aqui a universidade ela é toda pichada com frases ativistas com relação a gênero, classe, sobre a própria universidade. Então, imagina, você entrar na universidade e ler escrito assim: a universidade está atrapalhando os meus estudos. Então, de que forma que isso se configura, né, dentro desse espaço? De que forma que a gente vai estabelecendo essas relações coletivas de sociabilidade também fora da aula, né? Então, acho que o que o Luísa trouxe é muito importante, porque assim, a universidade, ela pouco foi criada no sentido de trazer para a gente esse lugar de conforto, né? Então, é uma universidade, uma instituição de ensino que serve, que opera, né, para atender uma necessidade de um mundo capitalista que nos mata cotidianamente. Então, como é que funciona o reflexo disso dentro da própria universidade, assim? Mas pensando nos espaços de sociabilidade, eu acho que tem uma coisa que reflete muito na gente, e até um professor da gente, o Osmundo Pinho, ele escreveu um texto, né? Não sei se foi um prólogo para um livro, que se chama A Universidades e os Undercommons, que tem a ver com esses nossos corpos que agenciam também um certo tipo de coisa dentro da universidade, um certo tipo de espaço, assim, né? Então, eu consigo, dentro do pátio da escola, do pátio da universidade, né, me articular também com esses outros alunos que estudam na universidade. Então, também é um espaço de criação e é um espaço, assim, então, eu já apresentei diversas performances na sala de aula, no foyer do auditório, no meio do pátio, enfim, em diversos lugares, assim. Então, esse espaço também tem um potencial criativo a partir das pessoas que compõem, que são os discentes, os alunos, e que o tempo todo também tentam tensionar
esse lugar, né, da universidade. Mas, ao mesmo tempo, é isso, né? A universidade, ela é esse espaço da universidade que tem esse lugar de operar. Então, é muito difícil e a gente também quer urgência, a gente quer urgência em poder estudar pensadores, pensadoras negras, de poder conseguir trazer dentro da própria universidade, e que não seja só as ciências sociais, por exemplo, que vai tensionar as questões de gênero, que vão tensionar as questões de classe, principalmente no contexto e no lugar que nós estamos, né? E em algum momento esse lugar de epistêmico, né, de pensar esse lugar epistêmico, ele causa esse efeito, né, de paralisia na gente e de como é que eu posso dizer, nos afasta, né, dos nossos próprios interesses, mas tendo vivência no CAU, né, na universidade, na UFRB, eu consigo ter uma experiência mais ampla a partir das pessoas, né, que eu me relaciono enquanto alunos, enquanto outros discentes. Então, existem esses dois pontos que existe esse tensionamento dentro do meu espaço universitário. Assim. Eu queria aproveitar esse gancho, pensando na sobrevivência nesses espaços, né, principalmente, e fiquei muito provocada aqui por uma coisa que a Luísa falou sobre as estratégias de quilombamento, né? Eu, pessoalmente, me interesso muito por esse tema, passa pela minha pesquisa de mestrado, e você, como estudante de artes cênicas, lembra de uma conversa recente que eu tive? Na minha pesquisa, tenho olhado para o teatro negro como uma experiência de aquilombamento e de gestão cultural insurgente. E aí, uma das entrevistas que eu fiz, já na minha pesquisa de campo, eu fiz com Laís Machado e Diego Araújo, que são criadores da plataforma Aracá, uma plataforma de criação artística aqui da Bahia, em que me surgiu essa curiosidade do que é que eles estudavam, né, na Faculdade de Artes Cênicas. E fiquei chocada que eles disseram justamente, a gente estava conversando sobre a Dias, sobre o Teatro Experimental do Negro, em de que em anos de formação isso nunca foi tratado dentro da universidade. Que existe, inclusive, uma disciplina que é optativa, que não é nem mesmo obrigatória, que é sobre vanguardas da linguagem teatral e tudo mais, e que nem nesse espectro da vanguarda essa experiência que foi um marco, né? Não só para o teatro negro, mas para o teatro brasileiro, não figura no ensino universitário. E aí fiquei pensando e conhecendo também um tanto da trajetória de Jamile, que faz parte do coletivo Angela Davis, que faz parte do Práticas Desobedientes, que são iniciativas que também estão sediadas, né, de alguma forma na universidade, que ampliam essa experiência universitária. Quais seriam, como é que vocês pensam, quais seriam as táticas e estratégias que podem ser pensadas para construirmos práticas desviantes no modo de fazer arte, fazer cultura, dentro e fora da experiência universitária? As carinhas reflexivas. Sim, para pensar. Mas, a princípio, assim, eu acho que é a construção de coletivos mesmo, assim, organizações, ainda que pequenas, mas se juntar com pessoas para pensar e discutir, ler junto, criar coisas juntas, né? No caso do teatro, fazer peças juntos e criar coletivos e estudar um, aprender com o outro, e se mobilizar politicamente também dentro das universidades para exigir novos olhares, né? Novos, às vezes, nem são novos, são coisas super antigas, assim, que a gente precisa resgatar, ou coisas absolutamente novas, como Grace Passou, por exemplo, que é uma grande dramaturga, uma grande artista que está aí, a gente pouco vê também na universidade, assim, buscar as nossas referências, o que está nos interessando e exigir, e, ao mesmo tempo, construir entre a gente paralelamente. É isso. Eu também estou com o Luiz, assim, muito. Eu estava pensando, né, assim, porque quando a gente pensa em estratégias, quer dizer que a gente precisa desviar de algumas coisas, né? A gente precisa ultrapassar alguns lugares.
E não podemos deixar de lembrar que isso é muito violento. Não são barreiras fáceis, não são dificuldades fáceis. E eu acho que que é difícil a nossa produção, essa produção que é agenciada por nós, né? Uma produção o qual a gente quer falar sobre as coisas que a gente quer falar, principalmente, né? Pegando também o texto que Luísa traz no início, a gente não quer falar sobre dor, a gente quer falar, trazer outras perspectivas que atravessam o nosso corpo para além desses marcadores e para além dessas narrativas esperadas, né? Então, eu também acredito, né? Pensando em Abdias, pensando também em Beatriz, né? Do Nascimento, que é a importância da nossa organização, né? E aí, pensar essa organização não é só pensar em se juntar, se organizar, juntar e sentar, porque a gente precisa também pensar em estratégias de organização, porque para a gente se juntar e para a gente se organizar para produzir alguma coisa, a gente também precisa partir de outros lugares de como a gente vai pensar essa organização para produzir um material e atingir os objetivos que a gente quer de uma forma mais, não sei, radical, assim, né? Eu também estava pensando numa fala da Audre Lorde, que ela fala sobre as ferramentas do mestre não vai destruir a casa do mestre, por exemplo, né? Então, no máximo, a gente vai entrar num lugar de luta, talvez a gente ganhe algumas batalhas, mas eu acredito que essas estratégias precisam vir mesmo da iniciativa de pensar novas perspectivas e novos lugares de atuação, assim, né? Eu não falo novos no sentido, como o Luísa já trouxe anterior, não é que é uma estratégia que a gente vai inventar uma estratégia, a gente vai inventar a roda. Não é sobre isso, mas é porque a gente vai precisar partir de outros lugares e de outras iniciativas, inclusive de organização, para poder pensar esse lugar da própria arte, né? Então, eu acho que entra também o lugar da experimentação, né? Que eu acho que é um ponto fortíssimo da nossa fala. A própria Stephanie trouxe esse lugar, essa fala, né? Que é sobre a gente experimentar, né? O quão a gente o quão o mundo quer que a gente não experimente e não se transforme porque eles querem que a gente seja o que eles esperam que a gente é. Mas a gente não é o que vocês acham que a gente é. Então, a partir da experimentação também que a gente vai descobrindo esses outros lugares, né? Então, se organizar para experimentar e, enfim, eu acho que parte um pouco desses pontos, assim, né? De a gente pensar nessas ferramentas, de como a gente utiliza, de como a gente maneja e pensando nesses outros espaços de atuação e de atualização do nosso próprio trabalho. Então, acho que o primeiro passo, pensar nessa organização e, a partir daí, ir para outros lugares. Eu só queria comentar um pouquinho do que você disse, né, sobre como criar estratégias para se quilombar, né? E aí, pensando nisso também, eu penso um pouco na Bell Hooks, por exemplo, no texto que ela escreveu falando, vivendo de amor, né? E que muitas vezes a gente acaba sendo tão obrigado a odiar a gente como a gente, que a gente se odeia e que a gente não consegue se relacionar entre a gente. Então, isso é uma coisa muito, muito, muito grave, assim, no meu ponto de vista. E que a gente precisa encontrar formas de se reapaixonar pela gente, né? A gente escuta coisas horrorosas sobre nós desde sempre, então eu acho, voltando àquela coisa de criar novos imaginários e dar subjetividade aos corpos, é para devolver de alguma maneira a humanidade e a possibilidade desse corpo ser amado. E aí eu acho que a partir do momento que a gente ama a gente como a gente se relaciona com a gente como a gente se ama mais, a gente quer estar mais perto de gente como a gente. E eu acho que isso assim é um ponto primordial do aquilombamento, né? Se reconhecer, saber quem é e
se amar, porque aí você ama o teu igual também. Ah, ninguém falou nada, travou aqui, que aí eu lembrei de outra coisa também. Que, sobre aquele, o texto do início, que para mim é uma contradição ainda, assim. Eu não acho que a partir de agora, de repente, eu vou falar de flores e eu vou fingir que eu não sinto dores, eu vou fingir que o meu povo não está sendo assassinado, que as minhas crianças não estão sendo assassinadas na porta de casa. Eu não posso ignorar isso. Não posso. Eu não falo de flores porque eu não posso, muitas vezes, eu não posso, sabe? E o que eu quero é poder. E aí é encontrar quais são essas estratégias para a gente conseguir poder, mas sem ignorar de forma alguma. Não é essa a minha intenção com esse texto, com nenhuma palavra minha, é propor que se ignore o que acontece e acontece todo dia. Uhum. Maravilhoso, gente. Fico pensando como é importante que as duas coisas aconteçam ao mesmo tempo, né? Enquanto a gente ainda não conseguiu poder parar de falar de dor, porque o sangue continua correndo, como é importante falar de amor ao mesmo tempo para que a gente continue, inclusive, na luta e recobre o fôlego, né? E se fortaleça mais nas outras. Acho que uma das estratégias pode ser essa. E aqui o momento diz muito sobre isso. A gente já tem algumas perguntas aqui no chat. Marcela me passou para mim. A gente tem Mari, depois Júlia, que podem abrir o microfone para falar abertamente. Mari. Oi, meninas, boa tarde. Luísa, Jamile. Eu também sou das artes, mais especificamente das artes cênicas, e vocês citaram, né, Abdias, que é um grande expoente do teatro negro brasileiro, e a gente observa que o teatro negro contemporâneo ele tem conseguido espaço, né, a partir de muita luta, mas o que eu venho observado também é que os homens negros têm conseguido mais esse espaço. E aí eu queria perguntar para vocês como que vocês enxergam o cenário atual artístico na produção de mulheres negras e como que vocês pensam em colocar as experiências de vocês, as escrevivências de vocês na produção artística, no trabalho de vocês, enquanto mulheres negras. Jamile? Pode ser? Tá, eu não lá. sei se a minha internet está travando, que tá esquisito. Tá, vou ir falando aqui por enquanto, você vai se acertando. Então, né, duas perguntas: como eu enxergo o cenário, né, contemporâneo da arte com relação às mulheres e como eu coloco essas narrativas no meu trabalho, né? Então, eu acho que vou começar pela última pergunta, porque aí isso vai ser refletido também nesse outro cenário. Assim. Eu gosto muito quando Luísa traz essa perspectiva sobre que realmente a gente fica num processo de negociação, né, com o outro e com a gente mesmo para poder trazer essas narrativas de como a gente deve pensar, né? O meu trabalho ele não vai trazer em si essa perspectiva sobre essas violências de uma forma direta, mas assim, todo o meu trabalho ele está cortado e está atravessado por esses marcadores, por essas relações, pelas relações sociais que a gente estabelece, por relações políticas. O meu corpo por si, em sua existência,
ele já é político, né? Então eu preciso desobedecer o tempo todo para permanecer viva. E o meu trabalho também reflete sobre isso, né? Sobre essas estratégias e formas com que eu tenho para falar das minhas subjetividades, dos meus anseios e das minhas particularidades e como isso vai vazando, né? Porque, de fato, o meu corpo, o qual essas violências e essas formas, esses moldes esperados não comportam o meu corpo e não comportam a minha subjetividade. Então, nos meus trabalhos eu vou trazer a relação com a fuga, eu vou tensionar as relações de mulheres negras, mulheres lésbicas, eu vou trazer tensionando o que é o meu corpo no mundo, então eu reivindico que eu sou uma corpo, enfim, quando eu reivindico isso, eu estou reivindicando esse meu lugar no mundo, eu estou reivindicando esse espaço. Então, mesmo eu não falando sobre essas experiências, elas estão refletidas no meu trabalho. Então, mesmo eu não falando que sobre como meu corpo é barrado, eu reivindico o meu lugar de que eu sou uma corpo, de que eu existo, de que eu sou humana, eu tenho lugar, humanidade, no mínimo. Então, todos os meus trabalhos, eles são cortados e atravessados por isso, né? E aí eu conheço um monte de mulheres que também estão produzindo e que também estão fazendo e trazendo suas narrativas das suas mais diversas formas, até porque isso também não é uma regra, né? Essas mulheres que elas precisam falar dessa dor também como forma pessoal de cura, por exemplo. Então, existe também esse movimento. Existem as mulheres que elas precisam, às vezes, falar da dor porque elas precisam entrar no circuito. Então, eu preciso criar... Isso é uma estratégia também. Né? Não pensemos nós, que são pessoas ingênuas e que estão falando disso, mas a gente também precisa criar estratégia de como acessar esses lugares, de como chegar. Então, existem essas mulheres, muitas mulheres que eu conheço que estão produzindo de formas diferentes e que têm ramificações diferentes, então também não consigo abarcar nessa fala todas essas mulheres que estão trazendo isso e como isso também reflete no meu trabalho, porque a minha relação, principalmente no meu trabalho, ela parte do corpo. Meu trabalho, sobretudo, o centro do meu trabalho é o corpo. E a partir disso vai vazando para outras linguagens, vai vazando para outras formas, vai vazando para outros âmbitos. Então, meu corpo ele é atravessado. Então, é nisso que essas questões se encontram no meu trabalho e sobre como nós também estamos chegando nesses espaços, né? Muitas vezes forçado mesmo, a gente precisa forçar as coisas para poder entrar, ingressar. Mas é isso, né? Quando a gente vai para o cenário epistêmico, né? Quando a gente vai pensar sobre... a gente já não falam sobre nós, pessoas negras. Quando a gente vai falar ainda de mulheres negras, isso ainda vai se afunilando bastante. Mas eu estou vendo e estou presenciando, e eu acho perigoso falar isso também, que eu vou falar agora, é bastante perigoso, mas eu gostaria de falar, que é que eu estou vendo um movimento de mulheres muito fortes, abrangendo, chegando de uma forma muito demarcando muito esse espaço. Né? Então, não quero dizer que isso é amplo e de que o cenário está mudando completamente, porque isso é muito perigoso, mas eu quero dizer que essas mulheres elas estão enriquecendo tanto, né? E aí, vamos dar alguns nomes, então, assim, de algumas pessoas, né? Porque aí acho que a gente consegue ter dimensão de algumas coisas, né? A gente tem Denise Ferreira da Silva, a gente tem Laís Machado, a gente tem Musa Matiusi, a gente vai ter um cenário de outras mulheres em Salvador, em Cachoeira também. Então, a gente está criando também um processo epistêmico e reclamando esse lugar, mas é isso, né? A luta, ela é diária, constante. Não sei se eu consegui responder as perguntas que foram feitas, mas por enquanto o que me moveu é um pouco disso. Assim. Sobre ter a necessidade de gritar suas dores para o mundo, eu me reconheço muito nesse lugar também, por isso que bato na tecla de que essa escrita é uma contradição de mim mesma, assim. Muitos dos meus textos também são sempre sobre mim, né? Não tem como não ser. Eu não sei sair de mim. Essa coisa, eu não sei não pensar a partir da minha existência, né? Da minha realidade, da minha vivência, do meu óculos de mundo, né?
E, e aí é isso. Sobre a relação com as mulheres negras, assim, eu concordo muito com a Jamília. Eu também tenho visto assim mulheres negras muito organizadas entre si, muito mais organizadas entre si do que até os homens negros, que eu acho que é uma questão que a gente que os homens pretos precisam pensar também. É como se organizar enquanto povo também, enquanto uma unidade que está sendo genocidada. Os homens negros são assassinados pela polícia todos os dias, né? Então, quem cuida desses homens, quem eles são, como eles se identificam e como vão sair dessa. E como nós, mulheres negras, que muitas vezes somos maioria dentro das universidades, entre homens e mulheres, muitas vezes as mulheres elas chegam mais longe dos homens negros, mas pensando como a gente, eu fico me questionando como a gente, como povo, pode se tirar dessa, que é, para mim, a questão mais crucial assim da existência, que é o assassinato dos corpos negros. Só isso. Eu acho que vocês responderam e foram além até, né? Muito pano para manga essa conversa aqui. Também tem uma pergunta da Júlia para ser colocada. Júlia, quer abrir o microfone? Júlia, pode perguntar. Certo. Bom, boa tarde, Jamile, Luísa. Obrigada por esse momento tão incrível. E a minha pergunta, na verdade, o que me chamou muita atenção da Luísa foi quando ela disse desse protesto em relação ao sangue. Eu não sei se foi exatamente essas palavras que ela usou, né? Mas até foi retornada essa temática agora mais para o final, né, da conversa. Mas eu queria saber um pouquinho mais dela e também da Jamile, dessa questão, dessa situação de se elas sentem que as pessoas, ao esperarem, né, delas, enquanto mulheres negras artistas, uma fala, uma palavra, uma poesia, sempre em relação ao sofrimento, se isso não seria também uma forma de estereotipação do lugar da mulher negra na sociedade. Se essa dicotomia, né, entre dor e amor, entre o sofrimento e falar de outras coisas, queria que fosse desenvolvida um pouquinho mais, em que isso me interessa bastante. Obrigada. Com certeza, sim, sem dúvida, isso é um estereótipo que foi jogado em cima da gente. Tem esse estereótipo da mulher também, né, que a mulher é mais sensível do que o homem, mas essa mulher não é a mulher negra. A mulher negra é dita e vista como forte, como inabalável, e que trabalha bem, e que tem força, e que nem sempre tem força, nem sempre precisa ser forte, precisa saber lidar com as suas fraquezas, com os seus erros, com os seus acertos, com o seu auto-amor e com a tua relação com outras pessoas, com a sua falta ou não de receber amor também. Então, é esperado da gente sempre esse lugar de ser forte mesmo, né? De responder com garra e eu acho que eu tenho tentado, precisado para existir artisticamente, é gritar para poder errar. Assim. A gente que é preto não pode errar de forma alguma, porque o nosso erro vale 50 vezes mais. Então, o meu grito de resistência me deixa ser o que eu sou. E eu sou múltipla, eu sou pluriversa, eu sou muito boa em algumas coisas, e média em outras, e ruim em outras. E isso não me faz uma pessoa pior, me faz uma pessoa que é uma pessoa preta.
Acho que eu estou muito contemplada com a fala de Luísa, com a resposta dela. Eu acho que é isso, sim, né? É porque parte disso, mas também é porque eles não estão interessados em saber o que a gente é, além do que a gente é com os efeitos que eles trouxeram para a gente. Ele vai sentar numa cadeira, num banco, e vai precisar apreciar o que o lugar dele de privilégio, o lugar dela de privilégio, aprecia, sabe? Então, além de tudo isso, além do estereótipo, além de a gente ser o que eles querem que a gente seja, eles não estão interessados em saber sobre o que a gente realmente quer falar, sobre como eu estou me sentindo hoje, como o dia me atravessou, como foi uma delícia passar pela ponte, como meu banho de rio foi prazeroso, como eu vejo a sociedade, como eu vejo as pessoas transitando. As pessoas não querem apreciar um quadro meu, eu não sou artista plástico, mas as pessoas não querem apreciar um quadro meu com um monte de subjetividade, entendeu? Com risco no meio, com traço, sabe? Então, parte desse lugar, mas também parte falta do desinteresse. Querem apreciar todos os efeitos que a colonialidade produz, e não sobre o que eu construí, sobre o que Luísa constrói, sabe? Além de tudo isso, assim. Então, acho que é isso. E também você me fez lembrar de uma coisa que me paira a cabeça também, que é uma fetichização da dor, né? É interessante para a branquitude continuar vendo a gente em espaços de dor. Por isso que se bebe com farinha esses noticiários assim muito fervorosos, que expõem nossos corpos como carne barata, como sempre. Então, é bem dicotômico, bem contraditório, mas tira o sono. Obrigada, Luísa. Obrigada, Jamile. Marcela, tem alguma próxima pergunta? Não, não temos mais perguntas. Eu vi uma pergunta aqui que é uma pergunta para a Luísa, de como foi o processo de trabalho com a Barca do Coração Partido, que acabou de sair de cartaz, estava no YouTube online, né? E é interessante pensar que nesse trabalho os personagens falavam a partir de si, contava a história do personagem, né? Se você pudesse contar um pouco sobre esse processo do trabalho. Bom, foi um trabalho muito importante assim para minha trajetória, para o meu entendimento como atriz, como cantora e como uma pessoa que pensa o espaço onde está inserida, né? A equipe é majoritariamente composta por pessoas brancas, então é também um espaço onde eu sou um preto no branco. E o que é ser um preto no branco é sempre muito arriscado também, mas assim, eu me senti muito abraçada por todo mundo, a gente conversou, eu fui ouvida, isso é uma coisa assim que para mim é muito cara, muito importante. Eu e o dramaturgo da peça, a gente conversou muito, durante muito tempo, para construir aquele texto. E a proposta assim, cênica da coisa era que nada podia doer para dizer, ou nada podia não fazer sentido para mim. Então foi construído muito respeitando quem eu sou, como eu penso, como eu me coloquei ali, e encontrar o Jackson do Pandeiro, né, um grande compositor, artista preto, né, e o que ele significou para a trajetória da música brasileira, e conversar com ele de alguma maneira, criando a partir da obra dele, conversando com essa obra, se a obra tinha uma frase machista ou uma frase racista, como é que eu respondo a isso nos tempos de hoje, me deparando com a obra dele, né? Então foi um trabalho muito legal, muito importante, que eu espero logo que a gente possa voltar ao teatro com ele.
Perfeito. A gente tem mais algumas, não temos mais perguntas, mas temos muitos elogios. Temos uma A nossa pergunta sim, conversa. Stephanie. A Tem? Adriana acabou de fazer uma pergunta aqui. Queria Então pedir vamos para a lá. Jamile se ela pode falar um pouco mais sobre essa noção de andar olhando para o chão, se ela pode falar um pouco mais sobre ela. Enfim, é uma pergunta da Adriana Azevedo para a Jamile. Jamile está sem áudio. Pronto. Quando eu falo em olhar para o chão, existe um movimento muito específico que tem a ver com a minha relação territorial com o Recôncavo e, sobretudo, as cidades de Cachoeira e São Félix, né? O meu trabalho, que eu venho desenvolvendo nesse momento, também está pautado nessas relações territoriais e sobre as paisagens que isso vai se constituindo através do trânsito. E aí eu penso do trânsito de tudo, né? Do tempo, do espaço, das relações. E logo quando eu cheguei aqui, acostumada com o movimento de Salvador, eu andava rápido aqui nessa cidade. Salvador é uma loucura, eu sempre acordei muito cedo, minha rotina é tipo acordar desde 10 anos, 4 da manhã, chegar em casa às 11 da noite, e aí tudo, né? Escola, trabalho, etc. E quando eu vim para Cachoeira, eu comecei a andar rápido também, e eu tropecei, não foi uma nem duas vezes, não. Foram muitas vezes. Muitas, 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 muitas vezes. Então, esse movimento de tropeçar me faz recuar, me faz pensar sobre os lugares onde o lugar o qual eu estou pisando, me faz reconhecer sobre o que está no chão que eu devo olhar, sobre o que são esses pontos de desequilíbrio, sobre esses pontos que é um lugar mais massificado, um lugar onde as pessoas passam mais, um lugar onde as pessoas passam menos. Por quê? Como? Então, tudo isso me força e me coloca também em um lugar de respeito, né? Eu não sou a primeira a pisar nessa terra. Então, é uma terra construída por muitas mãos pretas, e que também tem um processo emancipatório muito importante, inclusive para a história do Brasil, né? Então, a própria emancipação começa aqui em Cachoeira. Então, é entender o que esse lugar promove e tem de ação dentro do meu próprio trabalho. Então, como o meu corpo contemporâneo transita dentro desse espaço, dentro dessa cidade, com as coisas que me atravessam. Olhar para o chão também me força ouvir os carros de som, me força ouvir o que as pessoas falam, me força a olhar como os carros se movimentam, como o eco da minha voz rebate nesse lugar que tem um eco tão importante. Então, um pouco sobre isso, sim, sobre olhar para o chão, né? Também quer dizer abrir os ouvidos e abrir os outros lugares sensíveis do meu corpo. E sobre mim, acho que também isso é sobre mim, né? Tem a ver com que cada vez mais, como eu tenho, eu acho que o Luísa falou uma coisa muito importante, não tem como desassociar a minha pessoa do meu trabalho e o meu trabalho da minha pessoa, porque isso são coisas que, ao mesmo tempo, vão se tocando, então o trabalho me toca e eu toco o meu trabalho. Assim. Então, talvez o meu último trabalho, inclusive, acho que está disponível ainda, não sei, mas se chama Eu Poderia Cantar uma Canção Agora, né? Que tem uma relação da sonoridade, que está disponível no YouTube, se eu não me engano, e tem uma relação com a sonoridade e com o meu corpo, que transita por essa cidade, atravessa e reivindica a sua presença. Então, não sei se eu falei, respondi bem, mas é mais ou menos por esse lugar da pluripresença, das pluripresenças. E também o seu trabalho que foi publicado na Gravidade, que é o Corpo Lar, que fala muito sobre essa questão, né, do corpo como espaço de criação, né, desses atravessamentos todos que a sua arte tem a partir do corpo. Eu acho que a gente está começando a se despedir, certo, Stephanie?
Estamos sim. Eu queria só ler rapidinho alguns comentários aqui que foram feitos ao decorrer da fala, né? O primeiro deles foi Júlia Tavares falando com Jamile, que adorou essa percepção de andar olhando para o chão. Já fui muitas vezes à cachoeira, nunca tinha pensado nisso, mas de fato é necessário. Os desníveis da cidade, o chão de pedra, uma história ali colocada, né, que faz e que nos obriga a olhar para ela à medida que a gente vai andando, de fato. A Adriana Azevedo também falou, acho que sobre uma fala da Luísa, que lembrou da Lélia Gonzalez e do seu encontro com a psicanálise e como isso transformou sua autopercepção e autoamor a partir do encontro dela com o conceito de negação de Freud. Daí acho que a gente poderia, inclusive, marcar uma outra conversa para entrar nesse comentário e tudo que dá para desdobrar disso aí. E Rose fez um comentário também falando sobre o recôncavo. Ela disse que no recôncavo, onde é rara a presença branca à frente da arte e da cultura, e tendo ao lado esta força histórica da Irmandade da Boa Morte e todas as presenças ilustres de nossa negritude, são uma referência. Ela fala também que faltam mais irmandades contemporâneas que alavanquem um ao outro, irmãos e irmãos negros e negras. Acho que é sobre isso que a gente está falando, né? É uma tecnologia antiga. As irmandades existiram, ainda existem, e como que a gente dá continuidade a essa tecnologia daqui para frente. E aí, para a gente encerrar, queria passar a palavra para a Jamile, que assim como Luísa, também tome conta daí para frente por nós, por favor. Eu vou então ler um texto que eu fiz em um momento muito de borbulhar e pensar sobre tudo isso que a gente está passando, ainda mais nesse momento específico, né, no qual a gente criou uma relação muito latente com a nossa própria presença no mundo e como a gente se relaciona conosco, assim. Então isso tudo cria um colapso, e aí o nome do texto se chama Colapso Autofágico. Prelúdio. Estado semelhante ao choque, caracterizado por prostração extrema, grande perda de líquido, acompanhada de insuficiência cardíaca, achatamento conjunto das paredes de uma estrutura, cauda dos animais, sinais que o homem ou animal deixa com os pés, onde passa o rastro em calço, sexta nota da escala maior diatônica natural, o sinal representativo desta nota, da pauta, da ponta, que incorreu ao erro, culpado o discurso do tempo, espaço, intervalo. Escorregadia pela parede que vaza, pinga dentro. Cheiro que passa pela aresta, condensa em desejo, colapso, estrutura. Nos últimos dias, tenho pensado sobre como no cotidiano a gente cria, massifica a palavra, comunica. Entre o colapso e turbilhão da voz que grita, ensurdece em alto-falante, imagens projetadas nas telas, imagens projetadas na janela, para ninguém ver. Em que momento você chegou até aqui? O quanto de colapso você causou para que lá do outro lado do mundo a gente pudesse ouvir, sentir, cheirar o seu amor, a sua presença. Eu jogo fora toda hora coisas que saem da minha boca sem sentido e elas começam a colapsar na minha mente. Pareciam 2 anos de escrita, mas eu apenas comecei tu. Enquanto esperamos a hora certa de sair, pessoas esperam a hora certa para voltar. Me alimento inteira de mim mesma, me como da cabeça aos pés, tranço meu cabelo, choro de cabeça para baixo, cheiro com a boca, canto com os ouvidos, digito com o nariz, beijo com a... Não beijo. Beijo a mim mesma. Catuco, chamo, cutuco, esqueço. A repetição faz a gente se esquecer, se confundir, errar. A repetição me obriga a errar. Eu queria ser inteira, parte dentro de mim para fora, ou só dentro ou só fora, mas é de fora para dentro, entre circuitos riscados, entre os cômodos tortos da casa, casa mesmo de abrir a boca e ser casa, estrutura solta do chão, sem alicerce, sem ser ali, sabe? Mas lá, eu queria me deixar inteira, eu e minha sombra. Pós-lúdio, autofágica.
Obrigada, gente. Perfeita, amei. Gente, Jamile, Luísa, Stephanie, minha companheira nessa mesa maravilhosa. Queria agradecer esse encontro, que vocês colapsaram aí para a gente poder pensar nessas questões tão importantes.